Muito bem, você que está vendo aí a imersão gravada, a gente já orou. Vamos começar a leitura, tá bom? Então, você que vai começar a leitura agora, ore antes, para Deus guardar a sua mente, o seu coração, para que você tenha acesso a todo o conhecimento revelado que vai ter aqui, beleza? Não brinque com as trevas. O diabo é astuto, mas Deus é maior, muito, infinitamente maior. Vamos embora, hein? Vamos mergulhar. Atos 17:1. Ontem eu curti demais a minha leitura. Ontem foi doido. Vamos ver hoje aí. Atos 17:1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Eu já fico imaginando a cena já. Paulo chegando na cidade, novo, né? Novo na cidade. Quando ele chega lá, as pessoas recebendo ele lá na sinagoga, os judeus, e o cara começa a quebrar o pau dos caras na escritura para provar que Jesus era o Cristo. 3 sábados seguidos. Então, lembra que eu falei que Paulo ele tinha um costume de fazer o quê? Ele pregava no meio da semana também, mas ele ia muito nas sinagogas no sábado, porque toda a cidade se reunia ali na sinagoga. Então, para ele era mais fácil de ele evangelizar ali, entendeu? Então, ele trabalhava no meio da semana, fazendo tendas, e no sábado ele ia lá pregar o evangelho. 3. Expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia a ele, é o Cristo. Como que Paulo fazia isso, tá? Em Isaías e nos Salmos, tanto que a gente viu que eles citaram os Salmos aqui, eles usavam muito Isaías e Salmos para convencer as pessoas, né? Então, o Isaías e Salmos, para os judeus, era a forma que ele usava para falar para eles como que era. Só que de bandeja, os gentios também acreditavam. Então, você tem a luz do LED aqui que eu esqueci. Tá mais- Aí, aí, 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Então, várias pessoas começaram a crer. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, toda vez é inveja. Inveja é um negócio complicado. A gente está vendo aqui em Atos, já foi alguns capítulos que a gente viu falando de inveja. Então, o religioso, ele tem inveja demais. E aí entra um problema. Por quê? Eles ficam fazendo como se fosse... O pessoal chama de oração contrária, né? Mas é meio que fica jogando catimba na pessoa, entendeu? Então, as palavras de maldição que eles lançam sobre a pessoa é lançado sobre o mundo espiritual. Isso é uma frequência, uma energia que emana. Então, isso pode atrapalhar algumas pessoas de prosperar, principalmente se a pessoa está debaixo daquela autoridade. Por exemplo, vamos supor que a pessoa ela está num grupo, né, numa célula, e o líder daquela célula lança a palavra de maldição contra aquela pessoa. Ele trava a vida daquela pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é a autoridade espiritual que está sobre ela. Muitas vezes Deus vai ter que intervir ali, quebrar essas palavras, né, para que a pessoa possa prosperar. Mas a pessoa ela tem dificuldade de prosperar. Por exemplo, quando a mãe e o pai dá palavras de maldição contra o filho, por exemplo. Menino, você é maldito, não sei o quê, começa a falar um monte de coisa assim. Isso daí vai sendo computado no mundo espiritual. Tá? No mundo espiritual não deixa passar nada. A Jéssica, eu sou para-raio disso. Você era para-raio disso. Fala assim, eu era para-raio disso. Eu era. Tomaram consigo alguns homens.
perversos, dentre os vadios. Olha só, se juntaram com gente errada, tá vendo? Para fazer cagada. Ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. É a mesma conversa lá que tentaram, usaram, né, para crucificar Jesus. E alvoroçaram a multidão, os principais da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. Foram na casa do cara que estava hospedando Paulo e Silas, pegaram o cara e já iam tocar o terror do cara. 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. De novo, eles sempre vão para a sinagoga. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Olha só, o pessoal de Beré, isso aqui é muito famoso, né, entre os cristãos que congrega na igreja, eles falam bastante isso. Examinar a escritura, examinar o que está sendo pregado, né? Então, eu gosto dessas imersões aqui, por quê? Porque aqui é Bíblia, irmão. É Bíblia, sem rodeio. 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá, meu Deus do céu, e excitaram as multidões. Meu Deus, cara, olha os caras perseguindo. Eu lembro que Jesus falou assim, se largar tudo, se você largar tudo pelo reino, receberá 100 vezes tanto. Ó. Eu li esses dias. Vou pegar o texto certinho aqui para não falar coisa errada. Aqui, ó. Tá bom, deixa eu ver no veículo. Mas aí tirou. Peraí que eu vou pegar aqui, ó. Marcos. My Lord, my. Não, isso não. Não é isso, Marcos 10. My Lord, my Lord. Vou ter que deixar o outro aberto aqui que eu esqueço. Eu esqueço que eu vou pegar umas referências às vezes cruzadas. Ah, Alma tempo assim. Aqui, ó. Eita, glória. Respeito. Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos. Ele não falou esposas, né? Mulheres. Isso aqui não é o desenho do pica-pau, pô. Mas ele falou das coisas lícitas, né? Agora, tem um detalhe aqui, ó. Com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros. E muitos derradeiros primeiros. Aqui está falando da última hora. O mover da última hora. Isso aqui eu falo outro dia, quando a gente for ler o Evangelho. Então, ó.
que ele está falando aqui? Você vai receber tudo isso aí. Só que você também vai receber perseguições. Perseguições. Perseguições espirituais, perseguições naturais, perseguições de pessoas, de parente, e um monte de coisa. Certo? Então, aguentem as perseguições. Eu costumo falar, né? Se Deus está mandando uma perseguição, é que ele quer te acelerar. Porque você está muito devagar. Já é para você ir para o próximo nível. Beleza? Então é isso. Ó. Foram lá, de Tessalônica, buscar confusão com eles, né? As perseguições aí. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar. Mas Silas e Timóteo ficaram ali. Ó, e Timóteo estava com eles ainda. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito aqui não é Espírito Santo, tá? É espírito humano, tá? O seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Quem nunca aconteceu isso? Você está passando num lugar e a pessoa lá no lugar cheio de idolatria, cheio de coisa errada, cheio de coisa negativa, pesada. Você sente o seu espírito agitado. Teve uma vez que eu entrei num, acho que foi um restaurante, alguma coisa assim. Eu entrei num restaurante, eu ia comer lá. Era um bar lá na época da faculdade. Quando eu entrei, na hora, os meus olhos fez assim, ó. Minha cabeça direcionou para um lugar. Eu olhei. Quando eu olhei, tinha uma estátua de um ídolo enorme lá. Meu espírito, na hora, se incomodou com aquilo dali. E eu falei, não vou comer aqui. Porque ali estava muito forte. Tava muito forte a coisa negativa. Muito. Eu fui comer em outro lugar. João 6,33, Jonas mandou. Temos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo esse mundo. Eu estava tomando banho e essa palavra veio na minha mente. Hoje. Cara, meu espírito agita demais, exatamente. Porque o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito, né? As trevas ali. 17. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, Paulo estava lá quebrando pau com a galera. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Vai imaginando a cena, na hora que a gente está lendo, vai imaginando a cena. Paulo lá, em Atenas, pregando lá, falando com eles, aquela perseguição e aquela beleza toda. 19. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Os gregos, eles tinham muito costume de ter conhecimento. Então, tudo que era novidade, conhecimento, coisas diferentes, deuses diferentes, eles queriam saber. 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Viu o que eu falei? É isso. O negócio deles era isso, cuidar da vida dos outros, ficar. Não, o negócio deles era saber novidades, eles queriam conhecimento, eles prezavam muito por isso, por coisas do intelecto, do conhecimento. 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Olha que interessante. Vou jogar aqui um negócio aqui para a gente ver o que é o Areópago.
Mostrar para vocês aqui, que é Mariano. Mano. Se não me engano, esse Areópago, ele tá lá em Atenas. Esse que o Paulo pregou. Deixa eu ver aqui a imagem maior para vocês verem. Nossa, hoje em dia é uma loucura. Você põe imagem no Google e vai para um vídeo. Mas eu acho que dá para vocês. Tá indo para Instagram. Cara, eu vou pôr pra vocês. Ó, era mais ou menos assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Ó, era mais ou menos isso daqui. Então, por que que era dessa forma aqui, ó? Lá embaixo, a pessoa ficava lá embaixo falando. E essa forma de ser, esse formato, né, para cima, assim, com as escadas, as pessoas ficavam ali sentadas, ouvindo quem estava falando. Assim, nesse formato, a voz, ela se propagava mais, com mais facilidade. Então, eu não precisava gritar tanto. Então, Paulo pregou muito nesses lugares aqui, beleza? 22, ó. Estando Paulo no meio do Areópago, agora vocês conseguem ter uma ideia visual, né, na sua mente, onde ele estava. Disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. 23, porque, passando eu e vendo os santuários, achei também um altar, em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Como eu disse, Paulo, ele era esperto na hora de pregar. Então, o que que ele fazia? Ele pegava um gancho daquela cultura, daquelas pessoas ali, para trazer a atenção das pessoas. Quando ele trazia a atenção das pessoas, ele, pau, evangelizava. Entendeu? Então, Paulo, ele fazia muito isso. Beleza? Ele fazia muito isso, Paulo. Pegava um gancho que atrai a atenção das pessoas e, pum, evangelho. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Isso aqui é brabo, hein? De um só sangue, né? Fez toda a geração dos homens. Primeiro, primeiro um só sangue de Adão, depois um só sangue de Cristo. Isso aqui é brabo, hein? Para habitar sobre toda a face da terra. Então, Deus nos fez para habitar na terra. Tem gente que acha que a gente vai morrer e vai para o céu. Não. O céu vai descer na terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Obviamente, o reino é celestial. Nós habitaremos no reino, só que o reino virá para a terra. Então, não é aquela ideia que as pessoas tinham de morrer vai ficar no céu lá e a terra que se exploda. Não. O reino está descendo para a terra. Nós habitaremos no reino celestial na terra. 26. 27. Ó. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Isso aqui é um código pesado, tá? Ó, 26, voltando aqui, ó, determinando os tempos. Lembra que eu falei de Deus, tempos, estações? Falei isso daí já nessa imersão aqui. Quem não viu, volta nas primeiras. Dantes ordenados, ou seja, Deus já determinou os tempos e estações de todas as coisas e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor,
Se porventura tateando, o que que é isso aqui, tá? Tateando é buscar Deus como se você tivesse com o olho fechado, como se você tivesse com o olho fechado, buscando contato. Vamos ver aqui na tradução original o que que significa isso. Atos 16, 27. É 16, 27? 7, 27. Vamos ver essa tradução dessa palavra aí. Atos 17, 27. Ó, tateando em grego, pselafal, que significa manipular, tocar, sentir. Ó, metáfora, mentalmente buscar por sinais de uma pessoa ou coisa. Então, significa que a presença tangível, sentir a presença tangível, né? Buscar essa presença tangível de Deus, tá? Então é isso, buscar com sentir a presença de Deus. Se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então Deus está tão perto que nós podemos tocar nele. Só que nós temos que buscar. 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso aqui é profundo demais, velho. É muito louco isso aqui. Nele vivemos e nos movemos e existimos. E a palavra fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nada existiria. A vida, ele é a vida, emana a vida. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então aqui até, Paulo até usou um gancho ali dos poetas deles. Então é estratégia de evangelismo isso, beleza? Não sei se vocês já viram pessoas que têm o dom de evangelismo, elas saem na rua, por exemplo, fazendo teatro, fazendo eventos, né, ali, que para alguns vai falar assim, ah, isso aí não existe, não pode acontecer uma coisa dessa e tal, né, na igreja e tal. Mas é estratégia de evangelismo, beleza? Enquanto alguns ficam falando e reclamando, os evangelistas tomaram alvo. Quem tá servindo o reino, entendeu? 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Olha que loucura! Paulo está dando um tapa na cara aqui de quem gosta de idolatrias, de ídolos. Olha o que ele está falando. Não tem como a gente crer num Deus que seja semelhante a ouro, prata, pedra esculpida ou artifício da imaginação de homens. Então não faz sentido isso que vocês estão fazendo. Vocês estão adorando outras coisas, mas não a Deus. 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Paulo está falando de uma forma que eles possam entender. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Então, alguns queriam saber mais, outros estavam nem aí. E assim Paulo saiu do meio deles. Então, vai imaginando a cena, né? Paulo falando, aquela coisa toda, e saiu dali. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Teve um detalhe aqui. Ah, tá. Nesse 28 que fala assim, ó.
porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso aqui, cara, é profundo demais. Se a gente parar para pegar esses três verbos que Paulo colocou e a gente for mergulhar nisso aqui, vai dar mais de uma hora na palavra. Se a gente for caçar tudo, meu Deus, isso aqui é muito profundo, muito, muito profundo. Isso aqui dá um livro, tá? Pra você ter ideia. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Jesus fala em certa hora que ele fala assim, ó, porque sem mim nada podeis fazer. É muito profundo isso aqui. Dá para pegar vários textos cruzados e ir mergulhando nisso aqui, tá? A gente não vai ter tempo de fazer isso agora. 18. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Em Atenas, o pessoal fala que Paulo não conseguiu ganhar muitas almas lá, não. Parece que ele não conseguiu instituir uma igreja lá. E aí tem alguns teólogos, né? Eles falam assim: Paulo não conseguiu instituir uma igreja em Atenas porque ele tentou ir pelo raciocínio das pessoas. Ele tentou ir pela lógica, sendo que ele tinha que pregar Cristo. E aí, como ele não pregou a Cristo como ele fez nas outras, não teve o mesmo impacto. Então, toda a mensagem, no centro é Jesus. O que traz o poder na mensagem é Jesus. É ele que é o centro de todas as coisas. É tudo por ele e para ele. Entende? É tudo dele, por ele e para ele. Ah, chegou em Corinto, e aí vocês já sabem, né? Quem leu Corinto aí já viu a loucura que era lá. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Então, Áquila e Priscila. Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Beleza. E como era do mesmo ofício, que é o ofício de fazer tendas, tá? Ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados, lembra que eu falei? Ele trabalhava na semana, final de semana, ele ia para as sinagogas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Olha só. Isso aqui é muito importante. Paulo, quando ele estava pregando, ele tinha a responsabilidade de lançar a semente. Esse é o papel, lançar a semente. Tem gente que vai crer, tem gente que não vai crer. Não é problema nosso. Se você lançar a semente, você já fez a sua parte. Aqueles que receberem a semente, aí você tem que designar ele para um discipulado. Então é importante que você direcione essa pessoa para alguém que domine mais a fundo a palavra ou você ensine ela o que você sabe, para que ela tenha estrutura para suportar o crescimento espiritual que Deus vai dar para ela, beleza? Porque quem dá o crescimento é Deus. Mas Deus, ele deixou os mestres, deixou os profetas para ensinar as pessoas, deixou os apóstolos para ensinar, beleza? Pastor para guiar as pessoas no caminho, tá? Então, cuidado com isso. Não é só, vou ganhar as almas e já era. Não, não é assim. Você vai ganhar as almas, mas você tem que discipular também, porque é a sua responsabilidade, tá? Esse é o problema da maioria. As pessoas, quando elas chegam numa igreja, um lugar, uma reunião de cristãos, etc., elas aceitam Jesus. Só que não tem um discipulado, porque falta um mestre para ensinar. O pastor, ele tem o dom de cuidar das ovelhas, de guiar, de orientar, ele vai ensinar muitas coisas. Só que no o profundo da escritura, o profundo do espiritual, quem vai ensinar são os profetas, os apóstolos e os mestres. Beleza? Então é assim que funciona os 5 ministérios. O evangelista olha as almas, ganha as almas.
O pastor acolhe essas almas e arrebanha elas, cuida delas. Se ela precisa de alguma coisa, se a sua ovelha está ferida, essa pessoa precisa de algum um cuidado inicial, o pastor faz todo esse cuidado. O mestre, ele ensina a palavra na profundidade. Alguns mestres têm profético, então vai ter um mestre que vai ensinar também muita coisa no espiritual. Mas a maioria dos mestres não tem tanto o profético profundo. E aí o que acontece? Cai no erro de ficar só estudando, 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 sem buscar no Espírito Santo juntar as duas coisas, tá? O espiritual com a palavra escrita. Beleza. Então, o mestre vai dar essa base, essa sustentação da palavra, né? Essa firmeza, esse alimento sólido para a pessoa crescer em profundidade na palavra. O profeta, ele vai trazer ele tanto é a direção de Deus, né? É a boca de Deus na terra, quanto ele também vai ensinar as coisas do mundo espiritual. Então, o profeta, ele tem o papel de, por exemplo, ele tem a visão aberta, ele vê os demônios, ele vê como que funciona o mundo espiritual, ele vê o fogo do céu, ele vê várias coisas, ele vê anjos, ele ouve. Então, o profeta, ele tem essa profundidade no espiritual. E ele tem que dominar isso para que ele possa ensinar a igreja para as pessoas amadurecerem e andar nesses mistérios também. O apóstolo, ele domina todos. Só que o apóstolo, o papel dele é alcançar, é construir mais território, ganhar território, expandir mais o reino. Então, por exemplo, uma pessoa que ela abre várias igrejas em vários lugares do país, vários lugares do mundo, ela tem um dom apostólico muito forte, um ministério apostólico. E aí tem mesclam também, tá? Pode ser apóstolo, profeta, apóstolo, mestre, mais forte, né? No caso do apóstolo. Pode ser um apóstolo com um dom pastoral muito grande, beleza? Então isso se mescla também, se combina também. 6. Mas resistindo e blasfemando, ele sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. É aquilo que eu falei. Você não tem a responsabilidade de salvar todo mundo. Você tem a responsabilidade de semear. Só isso. E eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Aí, olha só, ele falou com os judeus, de várias cidades. Lembra que eu falei que ele chegava primeiro e ia na sinagoga. Ele ensinava os judeus. Os judeus crendo ou não, partiu dali, ele vai para os gentios. 7. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo. Aí ele já começou a ir para as casas, tá vendo? Então, aqui que vem essa questão de visita nos lares, né, que o pessoal fala hoje em dia. É muito importante. Paulo fazia isso. Ó, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. É uma ordem de Deus. Não temas, fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ó, tenho muito povo nessa cidade. Mano, pede pro religioso explicar isso. Ah, essas coisas na Bíblia me deixam doido, né? Tenho muito povo nessa cidade. Como assim, cara? Quer dizer que já tinha um número de pessoas. Tô falando, cara. Vocês vão passar mal. Quanto mais vocês mergulhar na Bíblia, mais vocês vão passar mal. Deus já tinha um número de pessoas naquela cidade. É tremendo isso aqui. Isso aqui, toda vez que eu vejo essas revelações, eu passo mal. 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ó, 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Lembra que eu falei de discipulado? 1 ano e meio de treinamento. Eles passaram. É pouco, é pouco. Porque depende muito do nível de profundidade que a pessoa tem, tanto aquele que está passando conhecimento,
quanto aquele que quer receber. Mas Paulo ele não tinha muito tempo para ficar ficando ali. Então, ele ficava mais ou menos 1 ano, 2 anos numa cidade, instituía ali a igreja, instituía um grupo de pessoas sólida, colocava um líder ou mais e saía fora para outro lugar. Isso. E é aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente lia antes, né, eu acho que vocês tinham essa impressão, como eu tinha. Parece que Atos dos Apóstolos, tipo, vai acontecendo tudo de uma vez, assim, né, rápido. Não foi assim, levou anos, anos. Isso serve para a gente, por quê? Nós estamos sendo treinados pelo Espírito Santo. No momento certo, ele vai colocar a gente para ministrar. Eu já estudo a palavra há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É quase 10 anos que eu estudo. E eu não paro de estudar o dia inteiro. Hoje eu vi dois. Hoje eu vi 2 podcasts de 2 horas e li a palavra e também li um livro, li um capítulo de livro. Entendeu? Direto é assim. Entendeu? É a sede infinita. Quanto mais você busca, mais você acha de Deus. É louco? 12. Mas sendo Galho procônsul da Caia, levantavam-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Sempre os judeus. É frio. 14. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão o sofreria. Mas se a questão é de palavras, de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou do tribunal. Então os judeus foram arrumar confusão para Paulo e ele foi livrado. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Ai, ai, Paulo estava quebrando na cidade. Uma loucura. E a Galho, nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, tá indo para outro lugar. Com ele Priscila e Áquila. Agora Priscila e Áquila foram junto com ele, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Lembra que eu falei daquela questão que ele rapou a cabeça lá e teve a circuncisão e tal? Foi por causa dessas coisas dos judeus aí. Fizeram isso daí. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, de novo, a mesma estratégia de fazer, disputava com os judeus. Então, toda cidade nova que ele chegava, ia para a sinagoga. E rogando-lhe eles que ficassem com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: É-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Mas, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Viu? Os discípulos. Ele fez discípulos. E chegou a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Aqui a gente tem um exemplo, um dos primeiros exemplos, né, de um mestre, além de Paulo, que também era mestre, um mestre na palavra. Beleza? Então, esse Apolo, ele era muito, o dom de mestre era muito forte nele. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, ó, vamos lá, é aquilo que eu falei dos ministérios, tá? Apesar de ele ser mestre, ele era profundo na escritura, falava eloquentemente, etc e tal. Ele conhecia só o batismo de João.
Então, ainda para ele não tinha sido revelado o batismo com o Espírito Santo, porque é um ato de profecia, de profeta, de apóstolo. Entende a diferença? É isso que eu quero dizer para vocês. Os ministérios, os cinco, eles se complementam. Tem que tomar cuidado. Uma igreja, um movimento, alguma coisa que não tenha os cinco ministérios operando, começa a ter problema. Por quê? O mestre, normalmente, ele não tem muita empatia com as pessoas, ao contrário do pastor. O pastor ele já tem mais empatia, ele já ouve a pessoa, ele já tem mais paciência de cuidar das pessoas, que tem ali as suas, a gente chama, né, de questões emocionais, né? Então o pastor ele tem mais esse lado, entende? Mas o pastor também não vai gostar de estudar muito, igual o mestre. Cada um vai se complementar. O evangelista, ele gosta de buscar almas. Ele não vai ficar, dificilmente ele vai ficar estudando muito a palavra. Ele vai ler ali um pouquinho, uma coisa ou outra, vai orar bastante, vai ter muito dons de milagres, de maravilhas, de operação de curas, de coisas surreais, porque ele precisa dos sinais para alcançar as almas, tá? Então, geralmente, o evangelista é o que vai carregar muito poder, muita unção para ministrar na rua e atrás das pessoas ali. Mas ele também, se você deixar ele preso dentro da igreja, você mata ele. E o profeta é o cara que vai viver isolado, tipo, é das pessoas que é mais isolado, que costuma ficar mais em isolamento, ficar horas orando, ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas orando, falando com Deus, que vê anjo, que fala de anjo como se fosse uma coisa do dia a dia normal. O profeta é esse cara, ele anda no espiritual mais do que no natural, entendeu? Por isso que a maioria dos profetas eles são meio reclusos, né? Eles são mais isolados. Mas quando ele chega também, ele dá uma direção, ele dá uma palavra e desata um monte de coisa. Porque o Deus dá a revelação para ele, certeira. Tem que ser feito. Beleza? E o apóstolo é aquilo que eu falei. Então, eles se complementam, tá? E aí, beleza. 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então, ó, Priscila e Áquila tinham um nível de revelação um pouquinho mais profundo do que o Apolo. Então, o Apolo ele tem que ter humildade para entender, para aprender com os outros irmãos. Não é porque ele era muito bom que ele não podia aprender mais coisas. Beleza? Priscila e Áquila estavam andando com Paulo, né? Então, eles viram outro rolê. 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. O qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então ele mostrava pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Olha que tremendo isso, cara. Tem que ser muito bravo na palavra, eu vou falar para você. Convencer um judeu na escritura que Jesus é o Cristo, irmão, o cara tem que ser o bicho. Hoje em dia, esses teólogos de hoje em dia conseguem fazer isso, não. Muito difícil. Tem que ser um dom de mestre muito, muito forte, uma unção muito poderosa para como ensinar a escritura a eles. A gente vai até qual hoje? 17, 18, 19 e 20, né? Beleza. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Antes da gente continuar, lembra que em Corinto, lá nas cartas, né, houve uma confusão, porque uns falavam que era de Apolo, outros que era de Paulo, outros que era de Cristo. Por causa disso daí, entendeu? Por causa disso. Eles criaram lá na cabeça deles que tinha, tipo, um clubinho. Mas não existe isso. Todos somos de Cristo. Entende? Só que eles, pra você ver o nível que o Apolo tinha, cara, de autoridade na palavra. Vocês verem o nível que ele tinha, ser comparado com Paulo. E aí eles falam de ser batizado, etc, né?
aquela confusãozinha que teve ali. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ele fez uma pergunta. A maioria nem sabia o que era. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha isso. Eu lembro quando o Senhor me alcançou, eu não sabia o que era o Espírito Santo, né? Mas eu ouvia falar de Jesus, pingava a Bíblia doidado, porque eu falava que tem que ser muito idiota para acreditar que Deus abriu um mar para as pessoas passarem. Eu pingava a Bíblia, xingava os cristãos, vixe, eu era terrível. Aí eu lembro até hoje esse dia. Um dia que eu fui no culto, foi o primeiro dia que eu fui no culto que os irmãos levou a gente lá. Aí a gente foi na escola bíblica dominical de manhã. Nesse dia de manhã, eu fui para a escola bíblica, eu tava de chinelo, bermuda, descabelado, eu tava um caco, porque foi uma loucura. A minha conversão, ela foi em meio à manifestação de demônio, então foi muito pesado. Aí, beleza. Fui lá, tá. Aí, na hora que a gente saiu, começou a andar na rua, eu senti uma pessoa andando do meu lado, com uma luz, uma paz, um amor. Eu não sabia explicar, eu falava, eu tô sentindo como se tivesse alguém andando do meu lado. E aí os irmãos falaram, é o Espírito Santo que tá andando com você. E, cara, é exatamente a mesma presença até hoje. Sempre que o Senhor chega, o Espírito Santo, eu sinto exatamente a mesma presença. O Espírito Santo, ele carrega uma luz que ela é translúcida branca, ela é clara, é uma luz clara, branca. O Senhor Jesus, ele carrega uma luz mais amarelada. Eu já tive a experiência de sentir no Espírito os duas presenças. O Senhor Jesus, ele é mais amarelado, é diferente. É como se o Espírito Santo ele fosse uma pureza imensurável, sabe? Agora, Jesus é a autoridade, a luz amarela. Ela carrega muito a autoridade. Enfim, 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles foram batizados, né? Ah lá, impondo-lhe as mãos, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Isso aqui é algo que é uma autoridade entregada aos apóstolos. Então, o que que acontece? Muitas vezes você vai no culto e a pessoa fala assim: vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Às vezes você chega naquele lugar, a pessoa que está impondo a mão, ela não tem esse nível de autoridade. Entende? Só que aí o Senhor, pela misericórdia, ele derrama o Espírito Santo na pessoa, mas não por conta da autoridade. Vou te dar um exemplo. Ó. O que que é a diferença? Autoridade e isso aí que eu falei. Todo mundo que cria e Paulo impusesse as mãos, todos receberiam o Espírito Santo. Essa é a diferença. Quando a gente vai hoje em dia no culto, algum lugar, e as pessoas oram para receber o Espírito Santo, pela misericórdia, Deus pode ir lá e descer o Espírito Santo sobre ela, mas não por causa da autoridade que aquela pessoa carrega. Essa é a diferença. Entendeu? Então, Paulo, ele carregava essa autoridade. Eu vi uma moça falando esses dias, acho que foi ontem, um podcast, que aquele episódio de Ananias e Safira, que eles são mortos, né, que Pedro fala que eles mentiram para o Espírito Santo, lá, né, naquela oferta daquela herdade lá, ela diz que a autoridade de Pedro era tão grande que ele carregava a unção de ressurreição. E a unção de ressurreição, ela também podia matar a pessoa. Lembra que Jesus falou para ele, o que ligares na terra será ligado no céu? Então, ela diz, tá?
que existe também ali uma possibilidade de não ter sido exatamente a vontade do Pai que Ananias e Safira fossem mortos. Mas Pedro, pelas palavras dele, acabou causando a morte da Ananias e Safira. Porque ele carregava essa autoridade, essa unção, né, tá? De trazer a vida e ceifar a vida. Para você ver o nível de autoridade que Deus pode dar para um ser humano. E outra coisa, toda vez que Deus dá uma unção para uma pessoa, ou seja, uma capacidade de tirar algo no poder, Deus não revoga aqui. A pessoa vai continuar com o poder. Se ela se corromper, ela vai continuar com o poder. Haja vista Saul, o rei Saul, beleza? Então, quando Deus te dá uma unção, aí ele está confiando a você aquele poder, aquela capacidade de fazer aquilo dali. Só que se você se corrompe, você continua com o poder. A unção, ela permanece, a capacidade de fazer aquilo. Só que a presença não. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Não é porque a pessoa tem o poder e manifesta milagres e curas e ressurreição, etc., que o Espírito Santo está com ela. Beleza? Então, quando Paulo impôs as mãos, falavam em línguas e profetizavam, tá? Essas línguas aqui são as línguas do céu mesmo, línguas celestiais, beleza? E profetizavam. Aí, beleza, isso aqui foi um caso específico, né? Eles falavam em línguas e profetizavam. Não quer dizer que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela vai falar em línguas e profetizar naquela hora. Pode ser que isso aí seja ativado e ela fale depois, entendeu? Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu não falei em línguas. E eu não profetizei. Mas o meu discernimento de espírito ficou extremamente elevado, muito elevado. Fiquei 3 dias chorando. Só chorava, 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 chorava. E agradeci a Deus. Comecei a sentir o mundo espiritual. Teve um episódio que eu estava tomando banho e eu sentia correntes gigantescas que me amarravam, quebrando e caindo no chão. Quando elas caíam no chão, fazia um barulho, um terremoto, assim. As correntes quebrando e o Thiago falou aqui, ó. Sim, o meu foi só choro. Passei uma noite inteira chorando. Cara, é assim mesmo. Eu fiquei 3 dias chorando. 3 dias. Tô falando de soluçar, de chorar. Eu ia trabalhar e eu só chorava, chorava, chorava. Ninguém entendia nada. Achavam que eu tava passando mal, que eu tava com algum problema. E eu falava, cara, vocês não estão entendendo, o Espírito Santo é Deus e tal, é Jesus. Ninguém entendia nada, eu só chorava, chorava, chorava. Igual uma vez que eu sentei na porta do lugar que eu trabalhava, que era uma academia, o meu discernimento no espírito estava tão aprofundado, tão sensível, eu sentia o espaço, o universo, lá em cima, muito longe, eu sentia o trono de Deus, no meu discernimento do espírito. Eu sentia o universo, quão grande era o universo, toda a criação, e eu sentia o trono de Deus. Eu olhava para cima e eu sentia o trono lá em cima. Eu falava, nossa, que tremendo isso. E eu começava a chorar, chorar, chorar. Foi louco isso aí. Por outras coisas também que eu coloquei no livro, né? Que eu falei, o livro do meu testemunho. Eu até deixei na Amazon esse livro. Depois, no final da imersão, eu mostro para vocês. E estes eram ao todo uns 12 homens. Então, 12 ali que receberam línguas e profetizaram. Profecia veio para mim bem depois, assim. Eu recebi muito sonho, Deus me dá muito sonho profético, mas de profetizar, de Deus me usar para eis que te digo, diz o Senhor, assim diz o Senhor, etc., levou um tempinho um pouco maior, né? Para eu entender o que estava acontecendo ali. Mas é dons que são ativados, são 9 dons, né? Sendo que os dons de curar são vários. 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano.
E durou isso por espaço de 2 anos. Ele ficou 2 anos ali. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então, imagina o seguinte, tá? O ministério de Paulo, apostólico, é um ministério um pouco complicado para quem é casado. Porque pensa assim, ó, Deus precisa de uma pessoa para em tal cidade instituir uma igreja. Essa pessoa vai ficar lá 2 anos. Se não tiver uma direção, um alinhamento do casal, a pessoa não larga o lugar que ela está. Então, dificilmente ela vai largar a casa dela, largar tudo que ela construiu ali, para ficar 2 anos, 3 anos em outro lugar, construindo tudo do zero. Então, entende como é complexo? Às vezes Deus permite a pessoa ela não ter um casamento, não ter um relacionamento mais sério por conta do ministério, entendeu? Que Deus tem para ela. Então, assim, é isso, é abrir a mão das coisas desse mundo para acessar o reino de Deus. E acredite em mim, as coisas do reino, quando você começa a mergulhar no espiritual, no profundo ali, e olha que, meu, a gente nem tá nem começando, a gente é neném. As coisas de lá, do reino, do mundo espiritual, elas são muito reais. Você vem para cá, parece que isso aqui é um sonho. Você nem quer saber de nada mais da Terra. 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha isso aí, cara. Imagina o que eram esses milagres aí. Maravilhas extraordinárias. Imagina o que era isso aí. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha que loucura, cara. 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: aqui é engraçado, né? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então, os caras lá, judeus ambulantes, querendo ir lá expulsar demônio, segundo o Jesus que Paulo prega. 14. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva. Então, 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. É isso aqui que começa a inveja. Os caras queriam ir lá, operar como o Paulo estava operando, mas não carregava o que ele carrega. Não tinha oração, não tinha jejum, não tinha renúncia, não tinha entrega 100% ao Senhor, não tinha sido chamado para isso. Entendeu? Nós apanharam igual pandeiro. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ixi, aí o pau quebrou. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Os caras saíram correndo pelado, mano. Que louco. 17. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. É porque assim, ó, quando Deus levanta uma pessoa para fazer algo, ele vai colocar, não é só autoridade, mas como eu posso dizer? Ele vai colocar algo nessa pessoa, ela vai carregar algo que ela precisa servir os outros. Então, tem coisas que Deus vai colocar naquela pessoa para ela servir os outros. E outros vão precisar daquilo que ela tem. E é isso que faz com que essas pessoas cheguem a Jesus. Então, quando Jesus falou assim, ó, rios de água viva fluirão do seu ventre, ele está falando isso. Nós carregamos água viva. E muitas pessoas estão sedentas dessa água. Muitas nem sabem. Mas as que sabem, estão procurando, elas estão caçando água viva. E aí, o que vai acontecer? O pai vai mostrar você para ela.
Pai vai te direcionar quem é a pessoa que você tem que conectar. E é aquilo que eu falei, permaneça ali. Se a água é boa, a fonte é boa, é pura, você está crescendo, está amadurecendo, está avançando, permaneça ali até que Deus te direcione para outra coisa. Então, caminhe com aquela pessoa, para que você cresça. Depois, você pode caminhar com outras pessoas, não tem problema, Deus vai te direcionar nisso. Mas, e nunca, 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 nunca desonre a pessoa que você aprendeu. Nunca faça isso, porque você perde o acesso de tudo que você aprendeu. No mundo espiritual, a desonra faz você perder o acesso de tudo, tudo que você aprendeu. É como se a sua mente desse um branco, você perde o acesso daquilo, você perde a cobertura daquilo, você perde os anjos da pessoa que começaram a andar com você. Você perde todo o acesso que você tinha com aquela pessoa. Você quebra um vínculo com a pessoa, entendeu? Então, cuidado com isso, cuidado com a desonra. É uma coisa muito séria no mundo espiritual, isso, tá? Muito sério mesmo. Beleza? Então, toma cuidado, falar mal da pessoa. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Beleza? Os demônios ficam só notando tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, para levar lá no tribunal e colocar a gente lá no tribunal para a gente tomar pancada aqui embaixo, tá? Eu nem vou falar da experiência que eu tive com o tribunal agora, que senão vai ficar muito longo, mas qualquer hora aí eu falo de tribunais. Ah, 18. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. E também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros, aí os bruxos se convertendo. Por quê? Por causa de poder, cara. Entendeu? Porque quando o Paulo chegava, a administração era palavra, poder para todo lado. Então não tinha como a pessoa falar, meu Deus, o que é isso? Está acontecendo? Gente sendo curada, gente crescendo perna, crescendo braço, criando olho do nada, né? Milagres criativos, coisas surreais ali acontecendo, né? E Deus permitiu aqueles 7 irmãos tentarem expulsar o demônio para as pessoas da cidade ver que não é qualquer um que carrega aquilo, entendeu? Assim, ó, tá acessível para todos? Sim. Só que o problema deles é que eles não tinham o Espírito Santo, entende? Então, eles foram pela religiosidade que eles expulsaram o demônio. É que nem uma galera aí que quer exorcizar demônio. Pega o crucifixo, põe na testa do demônio, pega água benta, fica jogando. Então, é assim, é pela religiosidade, não pelo Espírito, pela autoridade do Espírito. Então, não vai acontecer, beleza? Qualquer cristão que tem o Espírito Santo pode expulsar demônios. Qualquer um. Só que tem níveis e castas que, para você expulsar, Deus tem que te dar essa armadura, esse revestimento no reino. Senão você não consegue. Beleza? Mas pela autoridade no nome de Jesus, os demônios têm que sair. Só que tem castas que você não consegue porque você não tem o nível de autoridade no reino. Imagina que o reino, ele é que nem um exército, tá? Então você vai ganhando patentes no reino. Literalmente, são patentes. Na nossa armadura espiritual tem patentes, tem marcas. Os demônios, eles veem isso, eles sabem qual armadura você carrega, eles sabem onde você tem brechas na sua armadura. Tá? Então, no mundo espiritual, no espírito, nós temos vestes, nós temos armaduras, anjos andam conosco. Cada pessoa, dependendo do nível que ela está no reino, ela anda com determinado tipo de anjos, beleza? Tem pessoas que andam com anjos de cura, outros com anjos de libertação, outros com os dois, outros com dom de revelação, anjos de revelação, armadura, mantos, capas espirituais de revelação, espadas, tá? Teve uma vez que a gente estava numa ceia aqui com a galera, a gente estava ministrando, eu via, na visão espiritual, eu via os rolos descendo na frente de cada um, na hora que a gente fez uma mentalização. Eu vi os rolos descendo. Cada um recebeu uma coisa ali naqueles rolos. Uns receberam espada, outros coroa, e etc. Então, no mundo espiritual existem armas, armaduras, existem essas coisas, tá bom? Quem pode ensinar mais disso, mais profundo, são os profetas. Então, se você buscar aí profetas que dominam mais esse assunto, do mundo espiritual com visão aberta, essas coisas,
Vocês vão aprender mais sobre isso, beleza? E os queimaram. Então, eles começaram a queimar os livros de bruxaria na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. 21. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço, que é isso? Não pequeno alvoroço, acerca do caminho. Eles lembram que eles falavam o caminho, né? O caminho. 24. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que era uma deusa, né? Para eles, dava não pouco lucro aos artífices. Então, Paulo começou a dar problema lá, porque as pessoas começaram a crer em Jesus e não queriam mais comprar ali o ídolo de Diana. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Nem toda prosperidade vem de coisas corretas. Beleza? Eu senti de falar isso aqui. Mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Paulo estava criando uma confusão ali. Começou a tirar dinheiro do bolso dos caras lá. Que o povo não queria mais comprar esses ídolos, eles começaram a perder dinheiro. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então, um principado, um trono ali, Diana, caiu da Ásia. Quando Paulo chegou, ele derrubou esse principado. Esse principado governava a Ásia. Então, vamos olhar com olhos espirituais, tá? Tinha um demônio lá, que era representado pela Diana naquele ambiente. Beleza? Esse demônio comandava a Ásia. Quando Paulo chegou, é isso que os apóstolos fazem. Quando Paulo chegou, ele instituiu o reino ali. Quando ele instituiu o reino ali, esse principado, né, esse governante das trevas que estava ali, ele cai. E isso se reflete no mundo natural. Quando Jesus chegou em Gadara, ele expulsou os demônios para os porcos, também caiu aquele governo naquela cidade. Beleza? Cadê, ó? E não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. Não, não, não. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Ó. Viu o que eu falei? Paulo, ele não andava sozinho. Paulo andava com um monte de gente, cara. As pessoas acham que Paulo andava sozinho. Não, ele estava sempre com gente, estava sempre com alguém. Tá? Querendo Paulo apresentar-se ao povo, não o permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos. Ficaram com medo, né, de acontecer alguma coisa com Paulo. E rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre
entre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando, por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Olha que loucura. Quase 2 horas falando dessa abobrinha. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana, da imagem que desceu de Júpiter? Olha a confusão. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Eles só pregavam a palavra, né? Mas se Demétrio, os artífices que estão com ele, têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Então, tem a lei, né? As normas. E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isso, despediu a Assembleia. Então, eles se reuniram lá contra Paulo, né, para ver o que ia acontecer ali com ele, se realmente ele ia ser preso, ia acontecer alguma coisa, né, porque eles estavam perseguindo ele. Lembra que eu falei das perseguições? E ele falou, ele nem estava pregando, falando contra essa Diana aí, ele só estava pegando a palavra. Atos 20. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas. Olha aí, os caras faziam armadilha para Paulo. Como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópater, de Bereia. Ó, toda hora aparece alguém novo, tá vendo? De Bereia, ó, lá daquela cidade lá, ó, que eles liam as escrituras, né, confirmavam as escrituras. Então, olha só, esse Sópater está acompanhando ele lá. Talvez já lá desde aquela época de Bereia lá. Idos de Tessalônica, Aristarco, e segundo, e Gaio de Derbe. E Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Timóteo está aí, ó, firme e forte com Paulo ainda. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Quem está escrevendo isso aqui é Lucas, tá? Para quem não sabe. Lucas também estava junto. E no primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Então, eles fizeram uma ceia, né, do Senhor ali, e foram até meia-noite. Primeiro dia da semana, significa domingo. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo. Por quê? A pregação, né, o evento, se estendeu até meia-noite. Então ele acabou dormindo, ele pegou sono. Né? Acontece isso daí. Aí os pregadores vai, faz aquele negócio de falar que, irmão, você tá dormindo, vai cair da janela, não sei o quê, né? Aquela coisa de pregador. Mas, assim, acontece, a pessoa tá, cansa, né? O corpo físico, ele cansa. Porém, algumas pessoas que estavam no espírito ali, fervorosas, elas não dormiram. Então, a gente foi no método IP do Paulo Marçal. A gente ficou. Quantas horas que foi, ô Jonas? O segundo dia? Foi 19 horas?
11 horas, um negócio assim. Foi 19 horas a palestra. 19 horas, se não me engano. 15 horas. Olha lá, ele falou ali, Jonas, foi das 6 da manhã até a 1 da manhã no outro dia. Isso, tô falando, no segundo dia. Teve o primeiro dia antes. O primeiro dia já foi o quê? Umas 9 horas de palestra. Aí no dia seguinte foi das 6 da manhã até 1 da manhã. Olha o tanto de horas que a gente ficou lá na palestra, no evento. A gente não dormiu, tá? Pra você ver, a presença de Deus estava muito forte lá. Chega, dava para pegar no ar a glória. Tava muito forte a presença de Deus. Chega, servia fumaça da glória. Dava para ver no ambiente, na sala, dava para ver, cara, a fumaça branca da glória. Era muito densa a glória de Deus. Ó, o primeiro dia foi 16 horas, a gente dormiu sei lá quantas horas, 5 horas, sei lá, a gente dormiu. E aí já foi pro outro dia extenso pra caramba, das 6 da manhã a 1 da manhã. Beleza? E, mano, o Pablo, ele não saía nem pra ir no banheiro. Nem pra ir no banheiro, não foi no banheiro. Uns 2 dias, é loucura. É loucura, é um negócio totalmente sobrenatural que acontece ali. Nova. E dando um certo jovem, por nome eu, tipo, sentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto, então ele morreu. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então, assim, ele morreu, mas a alma ainda estava nele, não tinha partido ainda a alma. Então, ele deu ordem para o espírito voltar. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, ó, até de manhã ainda. E assim partiu. Olha que loucura. Paulo começou a ministrar domingo de manhã, possivelmente, né, de manhã, não falou ali o horário, ficou até meia-noite. Aí o Eutico caiu da janela, ressuscitaram o homem, voltaram para lá, começaram a pregar de novo. E aí foi indo, né? E aí virou o dia ali, aí ele saiu já virado. Você vê como que é, cara, quando a pessoa tá no sobrenatural, um mover estranho, cheio do poder de Deus, não dá nem sono, é uma energia sobrenatural que a pessoa fica. Eu e o Jonas, a gente teve uma experiência de correr 18 km de corrida. Eu dormi mal nesse dia, foi terrível. Só que quando eu cheguei lá na corrida, a gente tava num. Cara, parece que Deus tinha derramado um poder surreal na gente, mano. A gente correria 42 km aquele dia. Só que a prova era de 18. Mas era uma energia sobrenatural. Eu nunca mais senti essa energia na minha vida. Surreal a energia infinita. 12. E levaram vivo Jó e ficaram não pouco consolados. 13. Nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. Navegando dali, chegamos no dia seguinte, de fronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficamos em Troígilio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. Então, ele queria chegar lá no dia de Pentecoste. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o princípio, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Olha só, ensinava publicamente, ou seja, nas ruas e nas casas também.
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Então, ele tinha recebido a direção do Espírito para ir para Jerusalém. Vou fechar a janela aqui. No Espírito para ir para Jerusalém. Mas ele não sabia o que ia acontecer. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Então, olha só. Quando ele chegava na cidade, o Espírito Santo revelava para ele o que ia acontecer. Dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ai, Deus, a vida de Paulo não foi brincadeira, não. 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Ixi, tá louco. Olha a mente do cara. Pega essa mentalidade desse cara. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Olha isso. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Nossa, isso aqui é a mentalidade de Paulo. Isso aqui é loucura, é surreal isso aqui. Se a gente internalizar isso aqui, esses códigos na nossa mente, a gente vai viver outra realidade. 25. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ele já sabia que ele não ia voltar mais. O Jonas, no reino temos a carreira a seguir, exatamente. 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispos são idosos, tá? Então, às vezes acontece assim, a pessoa vai na igreja e tem um irmão jovem lá que é bispo, tá errado. Bispo é uma pessoa que já é mais velho, entendeu? Quem constitui o bispo? O Espírito Santo. Então, bispo é um cargo oficial considerado pela Escritura, tá bom? Então, o nome bispos também é oficial aí no cargo, para apacentar a igreja de Deus, tá vendo? E ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha só, ele já sabia disso. E não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falaram coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Pega esse código aqui. Pega essa revelação. Todo falso mestre, e a gente vai ler na imersão de Pedro depois, todo falso mestre, ele quer atrair discípulos para si. E ele quer prender essas pessoas. O falso mestre, ele nunca quer alavancar a pessoa. Ele nunca vai querer que você seja maior que ele. Ele nunca vai treinar você para você alcançar outras pessoas. Ele sempre vai te prender. Ele sempre vai te amarrar naquele nível, para você não avançar mais e ficar dependente dele. Falsos mestres sempre vão agir assim. Então, fiquem ligados nisso. Se você está sendo ministrado, ensinado por pessoas que não estão te ensinando a alavancar, estão querendo te controlar, cuidado, porque você pode estar sendo ensinado por um falso mestre. Beleza? 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário,
Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então, Paulo, ele trabalhava para sobreviver, né? Enquanto ele fazia a obra, a jornada dele ministerial e no reino, ele trabalhava, tá? Tem pessoas que vão viver só do ministério, também não tem problema, tá errado, né? Mas Paulo decidiu agir assim, beleza? 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que é receber. Então, Paulo ele tinha muito esse drive, né, que Jesus falou para ele: ó, melhor dar do que receber. Então, o que que ele fazia? Ele trabalhava para ter o próprio recurso financeiro, para não depender necessariamente das pessoas, né, de doações, né? Como Jerusalém era assim. Jerusalém, a igreja de Jerusalém, ela dependia muito da doação das outras igrejas que Paulo instituiu. Então, como que aconteceu depois? As igrejas que Paulo foi instituindo ao longo do mundo, né, conhecido daquela época, elas davam ofertas para Jerusalém. Então, Paulo, ele decidiu isso. Ele decidiu não viver de doações do ministério. Isso. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com ele, com todos eles. Olha só, pôs-se de joelhos. Quando eu li isso aqui, eu não tinha lido antes esse detalhe. Mas Paulo, que era Paulo, orava de joelhos. Quem somos nós para não ajoelhar na presença de Deus? O Jonas está liberado que ele está com o joelho machucado. Mas ainda assim, tem que ajoelhar com o joelho. Já aconteceu comigo algumas vezes, é uma experiência que eu vou falar aqui que é interessante. Ó. Eu fui orar. E na hora que eu comecei a orar deitado, eu senti no espírito que eu tinha que me ajoelhar primeiro. E não estava fluindo. Aí eu ajoelhei, orei um pouco ajoelhado, depois eu deitei. Então, ali Deus queria me ensinar algo. Tem momentos que você precisa prestar reverência a Deus. Porque está escrito, todo joelho se dobrará, entendeu? Então, isso é uma reverência, até porque é impossível alguém ver o Senhor e não ajoelhar. Tudo ajoelha na presença de Deus. Tudo, tudo ajoelha. Tudo vai ajoelhar, dos inimigos aos amigos, certo? A palavra diz que os anciãos prostram-se diante dele e lançam suas coroas nos seus pés. Entende? E orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Sabe o que é interessante? Vou encerrar aqui a gravação, a gente vai orar e quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu parar a gravação aqui. Sabe o que é interessante aqui? Paulo, ele ficou preso, né? Ele ficou preso e durante a cadeia, a prisão que ele estava, ele era sustentado por Roma e foi o tempo que ele teve para escrever as cartas que, assim, é o maior ministério, eu acho que é o maior ministério de Paulo foi no ensino. O evangelismo foi muito grande, né? Não, a gente não está desmerecendo o evangelismo dele, mas o do ensino, ele alcançou pessoas além daquela época e continua alcançando. Então, o ministério de ensino de Paulo foi muito maior do que o do evangelismo. O ministério de ensino dele é tremendo, até hoje está vivo, entende? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente não entende por que que Deus está
permitindo certas situações na nossa vida. Mas é dessas situações que muitas vezes vai sair um livro, vai sair um ensino, vai sair uma experiência que vai edificar outras pessoas, beleza? E até você mesmo. Vai criar um vínculo maior seu com o Senhor. Então, tenha calma, né? Porque a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Ah, o Jonas falou o código, ó. Tudo que a gente passa é para os outros, exatamente. Isso. Então é isso, galera. Alguém tem algo para falar, comentar sobre o texto, alguma coisa assim? Estou subindo os vídeos aqui das outras transmissões, das outras aulas. 9 a 12, 13 a 16. Na próxima, sem ser nessa imersão, na outra, eu acho que eu vou começar a fazer ao vivo pelo YouTube. Eu tô vendo aqui um jeito de fazer ao vivo pelo YouTube e acho que vai ficar legal também. Beleza? Que aí a gente manda o link para as pessoas, né? Da imersão. E aí a pessoa já entra direto no vídeo. Certo? É isso então. Se ninguém tem nada para falar, é isso. Fechou? Cara, vocês estão de parabéns, hein? A gente tá no dia. Hoje é o quarto dia da imersão. Quarto Quarto dia. dia. Quarto dia, ó. Tá acabando. Faltam 3. Depois vocês vão sentir falta. Aproveite agora as dores de agora, porque é que nem a gente fala, né? Tava falando com o Jonas uma vez, e eu vi o Marçal falando isso. Aproveite as dores do momento, porque depois você vai sentir saudade daquelas dores. Quando a gente tava correndo 21, era tanta dor de todo lado que eu falava, mano, que agonia terrível. Só que quando acabava a corrida, você sentia falta de voltar para aqueles momentos de agonia, sabe? E isso aqui pra gente é um prazer, né? É um prazer. É um prazer estar aí servindo aí, mergulhando na palavra, mas é sacrifício, né? A gente tem o dia inteiro, trabalha, faz um monte de coisa. Aí chega no final, tá todo mundo junto aqui, vocês estão de parabéns. Deus vai honrar muito isso na vida de vocês. Fechou? A nossa vida. Rodrigo, Oi. eu hoje eu consegui estar aqui, não nos primeiros minutos, né? Mas como vocês sabem, tô com um pequeno aqui no meu lado. Aham. E, e eu voltei a assistir, eu tô assistindo de novo a, as aulas, né? O estudo, desde o primeiro, do segundo, e tem muita coisa ali que passou e disse, olha, como é que eu não escutei? Como é que Daí eu tô anotando e tá sendo bênção, assim, tanto que ontem, era meia-noite, eu estava aqui orando, teve uma hora que eu senti, tipo, uma opressão, né, mas eu entendi da onde que estava vindo e estava querendo gerar um medo, mas eu comecei a orar, entreguei para o Senhor e entrei a madrugada ali, eu e o pai sabe, né. Então, tô assistindo de novo os estudos, né, dessa imersão e, e quero continuar entrando às 8, tudo, mas aí eu lembrei o que você disse, vai no seu tempo, vai ali no que tu pode estar fazendo, porque tem criança pequena aqui, né, mas está sendo bênção, glória a Deus pelo estudo, pelas palavras, pelo ensinamento e por estarmos aqui nesse tempo. E eu estou compartilhando com pessoas próximas também, que o Espírito Santo esteja tocando nessas pessoas para estarem assistindo. Tenho certeza que a vida delas também vai ser transformada através dos ensinos, da palavra, do que o Senhor está fazendo, né? Falando, ministrando. Glória a Deus por isso, mas é isso. Gente, é assim, Deus ele está te chamando agora para um novo tempo. Tempo onde ele vai te dar investimento, ele vai te dar uma nova dimensão espiritual. Então, no final, no último dia, eu vou fazer uma ministração. A gente vai fazer uma ministração, o grupo todo aqui vai fazer uma ministração.
E você vai ver que isso vai mudar você de nível espiritual. Você vai perceber isso. É assim, ó. Eu levei alguns anos para chegar num certo nível ali com Deus, né? Apanhando que sou. Quando o Jonas, a Lídia, e o Thiago, o pessoal chegou, eles começaram do nível que eu já estava. E quando você começa a andar com mais pessoas que estão em outro nível, você vai alavancando assim. Então a gente hoje, a gente está em grupo. O grupo ele está sempre buscando outras pessoas, outras referências, outros níveis para a gente avançar. Você chegou aqui agora. Você não tem noção do nível que você já está começando agora. Na parte de batalhas. Você vai ver que a gente vai. Você vai pegar uns detalhes que a gente vai passar. Logo, isso daí, você vai começar a desatar quem você é realmente. Os demônios vão sair fugidos. Eles não vão conseguir ficar perto. Eles não vão conseguir. Porque você vai começar a se encher tanto da presença que quando os demônios vierem, inclusive, você falou umas coisas ali que eu estava pensando hoje, os demônios, eles que estão te oprimindo, não necessariamente estão ligados à sua vida, mas é porque tem pessoas ao seu redor, por exemplo, a casa, o ambiente, pessoas que têm isso, né, que carregam isso, esses demônios vão começar a te oprimir, porque você é luz no ambiente. Então, eles vão começar a te oprimir. Então, você vai ter muito ataque ali. Então, às vezes, o ambiente que você está, a casa que você mora, as pessoas que estão com você, tem esses espíritos que começam a te oprimir, entendeu? Eu passei por isso, o Jonas passou por isso, a Lídia. Muita opressão no ambiente, naquele ambiente. E se você não sair desse ambiente, a opressão fica muito grande. É muita luta. Quando eu estava passando por essas situações, quanto mais eu buscava Deus, mais guerra tinha e tal. E aí Deus foi dando revestimento, aquilo tudo que eu falei. Depois que eu mudei para essa casa aqui agora, que a gente está no apartamento, os demônios mexeram até nas medalhas do Jonas. Depois que a gente mudou, cara, é uma paz. É totalmente diferente. O ambiente muda totalmente você, entende? Então Deus ele vai te revestindo ali, né, por aquele momento, mas ver com Deus certinho se realmente você precisa estar nesse ambiente, se você pode ir para outro ambiente, vai buscando nele as respostas, porque às vezes o ambiente ele não deixa você avançar, os demônios eles ficam te oprimindo para você não avançar, para você não romper, entendeu? E aí tem gente que tem que sair fluido. Tem ambiente que você não vai conseguir acumular dinheiro suficiente para sair, porque a opressão maligna é tão grande que você não consegue romper ali. Só que aí quando você sai, você consegue ter espaço mental, espiritual para avançar, entendeu? Então acontece muito isso, tá, no ambiente. Então vai orando aí, Deus vai te dar o direcionamento, qualquer coisa a gente está ali no grupo, só perguntar, a gente está ali interagindo, tá conversando. Essa noite, essa noite agora que passou, eu recebi uma visitação de anjos aqui na sala. E aí eu olhei assim na porta, eu vi uma luz, e aí eu senti no espírito, né? Os anjos estão aqui. Só que eu tava tão cansado que eu apaguei, eu dormi. Só que hoje de manhã eu acordei, eu recebi umas novas línguas de batalha, umas línguas diferentes que eu não falava. Para você ver, a imersão, só de ter me posicionado, a gente está se posicionando para uma imersão, para fazer os moveres, aquilo que o senhor está mandando, ele vai te subindo de nível, ele vai te escalando aos poucos, entendeu? Então, assim, ó, tenha paciência, suporta o processo, vai buscando ele. A gente vai fazer estratégias de jejum, essas coisas todas, e vai buscando, vai buscando. Vai chegar um momento que ele vai te dar uma estrutura que os demônios não vão suportar. Esses demônios pequenos, eles não vão suportar, tá bom? Só acontece isso com você porque você é luz. O inferno nunca se levanta para quem está errado. Nunca, nunca, nunca vai acontecer. O inferno, ele não perde tempo com quem está no mundo, quem está bebendo, quem está usando droga. Ele não perde tempo com isso. Pessoas estão fazendo coisa errada. Eles não perdem tempo com isso. Eles gastam toda a energia deles naqueles que estão buscando o Pai. Toda a energia deles é dedicada a isso. Todos que brilham, eles vão atrás.
Todos, todos, todos. Se você está recebendo ataques, está acontecendo essas coisas, é porque você está brilhando muito, você está chamando a atenção, entendeu? Então, eles no mundo espiritual, isso incomoda eles, eles vêm para cima de você mesmo. Mas faz parte do processo. Deus quer te dar estruturas novas, quer te dar um revestimento, quer te dar armadura, profundidade. Então, ele permite isso acontecer. Beleza? Não se desespere, confie em Deus, vai avançando orando. Ora em línguas, fica ali orando em línguas, começa orando 10 minutos, 15 minutos, se separa, fica só orando ali baixinho ali, orando em línguas, quietinho ali, você e Deus. Depois você vai estendendo para meia hora, 40 minutos, uma hora. Aí você pode fazer depois, se estiver mais avançado, uma hora de manhã, uma hora à tarde. Meu, vai chegar uma hora, e vai nessas imersões de jejum com a gente. Vai chegar uma hora que Deus começa a te revestir. Pum, pum, pum. Ele vai começar a derramar em você poder. Aí os demônios não aguentam mais. Aí para de te oprimir, entendeu? Mas tá certinho, tá no caminho certo. Só continua. É isso, galera. Vamos orar. Agradecendo. Aí. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve. Pai, nós te damos graças pela vida da Richelle. Que o Senhor possa dar para ela assim, a graça que o Senhor tem nos dado para suportar as batalhas. Que o Senhor possa dar a revelação, os anjos Senhor, que caminham conosco. Que os anjos possam proteger e guardar ela também. Senhor, que ela tenha acesso, Pai, aos anjos de batalha, aos anjos de guerra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a ela, Senhor, as dimensões, Pai, profundas do profético, do Espírito Santo, da comunhão, Senhor, com o Senhor. Que todos que estão aqui, Senhor, recebam mais do Senhor, recebam mais profundidade, mais revelação, mais graça, mais sabedoria. Que nós possamos prosperar, Senhor, em nome de Jesus, para alcançar mais vidas. Que a tua palavra, Senhor, ela alcance, Senhor, muitas vidas por meio das nossas vidas. Que as nossas vidas, Senhor, estejam a serviço de outras vidas. Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos dado um coração, Senhor, segundo a Tua vontade. Deus, nós agradecemos o Senhor pela salvação, nós agradecemos pela família, nós agradecemos pelas dificuldades, porque é nelas que nós somos forjados. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errados. Mas o Senhor nos dá graça, o Senhor nos purifica, o Senhor nos perdoa. E a tua graça, o teu sangue, Senhor, nos cobre, nos guarda todos os dias. Que nós possamos ter uma noite pacífica na presença do Senhor. Que nós possamos receber nessa noite, em nome de Jesus, visitações do Espírito Santo, visitações de anjos do Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, que nós possamos ganhar presentes do céu, espadas novas, Senhor, revestimentos novos, cajados de autoridade. Que nós possamos ganhar dons do Senhor, Pai. Níveis de profundidades maiores nos dons, Pai. Que nós estamos buscando o Senhor, Pai. É isso que nós estamos fazendo aqui, Pai. Nos dê um presente nessa noite. Nos dê um presente, Pai. Que nós possamos receber um presente do céu. Pai, que nós possamos receber, Senhor, a provisão diária do Senhor. Que nós possamos receber a provisão de herdeiros, de filhos que sentam à mesa do Pai. Pai, nós queremos pão, Pai. Nós queremos pão, o pão dos filhos. Nós não queremos migalhas mais. Nós não nos contentaremos com migalhas. Nós queremos o pão, Senhor. E o verdadeiro pão da vida, que é Cristo. É esse que nós queremos, Senhor. Pai, nós te pedimos, como filhos, que o Senhor possa nos dar, Pai, na herança que está reservada para nós, para esse tempo. Nós queremos avançar no reino. Que nós possamos avançar, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te amamos e te adoramos, Senhor. Tu é a honra, a glória, o poder, a adoração para todos sempre, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor, papai. Louvado seja o Senhor, papai. Obrigado pela presença nessa noite, Senhor. Obrigado por estar conosco sempre, Senhor.
Muitas são as tribulações do justo, mas nós vamos perseverar em todas, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nossa, eu senti forte a presença do Espírito Santo aqui do meu lado, cara. Eita Deus. Gente, é isso. Tamo junto. Até depois do fim. É nóis. Boa Beijo no noite. coração. Até Abraço. amanhã. Até amanhã, hein? Firme.